Olá pessoal, aqui é Paulo Filho, eu falo sobre geopolítica e liderança. Hoje é dia 24 de novembro e hoje se completam 9 meses da invasão russa ao território ucraniano. Invasão essa que começou no dia 24 de fevereiro. Então é momento da gente fazer uma rápida análise, um rápido balanço do que aconteceu até aqui. A guerra se estende por muito mais tempo do que o previsto por todos os analistas inicialmente. E isso se deve a uma impressionante resiliência do exército ucraniano, uma impressionante utilização de táticas inovadoras, uma forma de combater altamente descentralizada, baseada em pequenas frações, ao grande apoio de material, sem dúvida, que a Ucrânia recebeu dos países do Ocidente, dos países da OTAN. Sem dúvida, se não tivesse recebido esse apoio, não seria possível chegar até aqui. E também por uma ação decepcionante do exército russo, decepcionante do ponto de vista da eficiência e da eficácia do emprego do poder militar, do segundo exército mais poderoso do mundo, da maior potência nuclear, né? O país que tem o maior número de quantidade de ogivas nucleares, um desempenho altamente decepcionante, tanto nos níveis de liderança quanto no emprego tático propriamente dito na ponta da linha. A Rússia, que tinha uma vantagem geográfica muito importante, né? Tem uma vantagem geográfica muito importante. Não podemos nos esquecer que a Rússia cerca a Ucrânia por 3 dos 4 lados, cerca por norte, também pelo território de Belarus, por onde foi inclusive o ataque inicial a Kiev, por leste, onde está a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, e pelo sul, onde está a Crimeia, ocupada pelos russos desde 2014. Uma vantagem, então, do ponto de vista do terreno, uma vantagem geográfica, geoestratégica muito grande. A Rússia, que tem liberdade de ação para atacar a Ucrânia, liberdade essa aqui na direção contrária não existe. Os ucranianos não podem atacar o território russo, não tem equipamentos, né? E mesmo que tivessem, causaria muita reprimenda da comunidade internacional. Tanto é que a OTAN não entrega os foguetes e mísseis de longo alcance que poderiam inclusive ser utilizados nos HIMARS, né, para alcançar maiores distâncias, justamente para que a Ucrânia não possa reagir sobre o território russo. Mas o que a verdade é que nesse momento os ucranianos estão num momento favorável do ponto de vista tático. Os ucranianos fazem uma ofensiva, uma contraofensiva exitosa no sul, conquistando toda a região da província de Kherson, na margem direita, ou seja, na margem norte do rio de Dnipro, obrigando os russos a fazerem um retraimento para a margem sul do rio de Dnipro. Os ucranianos conseguem segurar o ímpeto dos russos na região do Donbas, nas províncias de Luhansk e Donetsk. Ou seja, é um momento favorável do ponto de vista tático aos ucranianos. Os russos respondem de uma maneira muito impactante sobre a infraestrutura ucraniana. Então os russos têm mandado seguidas salvas de mísseis numa campanha aeroestratégica de isolamento, né, e de contenção, visando as infraestruturas críticas ucranianas, sobretudo as referentes à energia elétrica, causando diversos apagões no país. Esses apagões também redundam em problemas no fornecimento de água, na infraestrutura de comunicações, tudo isso. Inclusive esses bombardeios causaram no dia de ontem, motivaram a decisão do Parlamento Europeu, uma decisão sem consequências práticas, mas do ponto de vista moral, né? O Parlamento Europeu definiu a Rússia como um estado terrorista.
Muito bem. As consequências, né, da guerra, depois desses 9 meses de guerra. Nós vemos muitas consequências para a Europa, né? Especialmente para a Europa. A Europa não será mais como era antes da guerra. A Europa está sofrendo bastante com as sanções, com a restrição de fornecimento de gás natural e petróleo. A Rússia era o maior fornecedor disparado de gás natural e petróleo para os países europeus, e ela fechou a torneira, e a Europa está sofrendo e está tendo que procurar novos fornecedores de gás natural e petróleo. Outra mudança importante foi o fortalecimento da OTAN no território europeu. Então nós não podemos esquecer que o presidente Macron, em 2019, disse que a OTAN estava passando por morte cerebral. E hoje nós vemos uma OTAN fortalecida, com países fazendo altos investimentos em defesa, 2 novos países historicamente neutros, Suécia e Finlândia, em vias de entrar para a OTAN, inclusive a Finlândia com uma vasta extensão de fronteira terrestre com a Rússia, ou seja, um efeito colateral que também era inesperado, certamente pelos russos, que é o fortalecimento da OTAN. De forma que a guerra não está indo exatamente como previsto pelo presidente Putin. E o que vai acontecer daqui para frente? Bem, nós estamos já no início do inverno na Ucrânia, temperaturas muito baixas. Os ucranianos vão sofrer bastante nesse inverno em razão desses ataques à infraestrutura de energia elétrica, que vão causar o desligamento constante, né, das redes elétricas, e com isso os sistemas de calefação não vão funcionar nas melhores condições, então vai causar bastante sofrimento aos ucranianos. As operações vão entrar, eu acredito, numa fase mais estática, porque o inverno e o terreno muito lamacento por enquanto estão impedindo operações de grande movimento de um lado e de outro. Isso nesse momento é mais favorável aos russos, porque eles vão ter mais tempo para treinar o pessoal que foi mobilizado, mais tempo para reorganizar as unidades que foram obrigadas a retrair do norte do Rio Donbas. Então essa parada que o inverno vai dar vai servir duplamente aos russos, tanto para eles se reorganizarem, quanto para eles infligirem mais perdas, né, nessas campanhas de bombardeios estratégicos com mísseis e com drones à infraestrutura ucraniana, que vai prejudicar não só a população, mas também o exército ucraniano. Por outro lado, essa parada também vai servir ao exército ucraniano para ele se reorganizar e tentar continuar na ofensiva, eu acredito, a partir da segunda quinzena de janeiro. Então, meus amigos e minhas amigas, esse vídeo foi para fazer um rápido balanço da guerra no seu 9º mês, e era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só um recado: hoje às 8 da noite eu vou fazer uma aula pelo Zoom na internet sobre o que esperar da China nos próximos anos, após a reeleição inédita para um 3º mandato do presidente Xi Jinping. Então, aqueles que tiverem interesse, eu acho que é um assunto relevante, né? O que vai acontecer com a China, pelo peso que a China tem no sistema internacional, vai ter reflexos para todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Então eu acho que está bem interessante a aula. Aqueles que fizerem, eu tenho certeza que vão gostar. Na descrição desse vídeo tem aí o link para maiores informações. Tá certo, pessoal? Então até uma próxima. Tchau.